Pare de esperar motivação. Ela está te enganando há mais tempo do que você imagina. E talvez esse seja o maior motivo de você ainda não ter chegado onde queria. Parece duro ouvir isso, mas é necessário. Porque enquanto você continuar acreditando que precisa estar motivado para agir, você vai continuar preso no mesmo ciclo. Um ciclo onde você começa empolgado, promete que agora vai ser diferente, dá o seu máximo por alguns dias. E depois tudo desmorona. E não é porque você não é capaz. Não é porque você não quer de verdade. É porque você está confiando na coisa errada. A motivação é instável. Ela sobe, ela desce, ela aparece quando quer e desaparece sem aviso. E quando você depende dela, você se torna instável também. Seus resultados começam a oscilar, sua disciplina desaparece, sua confiança diminui. E aos poucos, você começa a acreditar que o problema está em você. Mas não está. O problema está no modelo que você está usando. Agora presta atenção nisso. Pessoas que constroem resultados reais não são aquelas que estão sempre motivadas. São aquelas que aprenderam a agir mesmo quando não estão. São aquelas que entenderam que motivação é um bônus, não uma base. E essa mudança de mentalidade é o que separa quem começa de quem termina. Pensa comigo. Se você só age quando está motivado, você está entregando o controle da sua vida para algo que você não controla. Você está basicamente dizendo: eu só vou avançar quando eu sentir vontade. E isso é perigoso. Porque a vontade quase nunca aparece quando você mais precisa dela. Quando a tarefa é difícil, quando o dia está pesado, quando você está cansado, é exatamente aí que a motivação some. E aí você trava. Adia. Deixa para depois. Promete que amanhã vai fazer melhor. E esse amanhã vai se repetindo dia após dia, semana após semana. E quando você percebe, passou muito tempo e pouca coisa mudou. Agora vem a virada. E se você parasse de esperar vontade? E se você começasse a agir independentemente do que está sentindo? Isso parece simples, mas muda completamente o jogo. Porque você deixa de ser refém do seu estado emocional e passa a ser guiado por decisão. E decisão é muito mais forte do que motivação. Porque motivação depende do momento. Decisão depende de você. Mas aqui está o ponto que ninguém te conta. No começo, agir sem motivação é desconfortável. Muito desconfortável. Sua mente vai resistir, vai tentar te convencer de que não é o momento certo, de que você precisa descansar, de que pode deixar para depois. E essas vozes são convincentes. Elas fazem sentido. Elas parecem razoáveis, só que elas não te levam para frente. E é aí que entra o verdadeiro crescimento. Não quando você está empolgado, não quando tudo está fácil, mas quando você escolhe agir mesmo sem vontade. Porque é nesse momento que você começa a construir disciplina. E disciplina é o que sustenta tudo. Agora imagina isso. Você acorda sem motivação, mas levanta mesmo assim. Você começa uma tarefa difícil, mesmo sem vontade. Você continua, mesmo com resistência. No final do dia, você percebe algo diferente. Não foi perfeito. Não foi fácil. Mas foi feito. E essa sensação é poderosa. Porque ela não depende de emoção. Ela depende de ação. E quanto mais você repete isso, mais essa sensação se fortalece. Com o tempo, você começa a perceber que não precisa mais esperar se sentir bem para agir. Você simplesmente age. E isso cria uma liberdade que poucas pessoas experimentam. Liberdade de não depender de humor. Liberdade de não depender de circunstâncias. Liberdade de continuar, mesmo quando tudo dentro de você quer parar. E isso muda tudo. Porque quando você se torna esse tipo de pessoa, seus resultados começam a se tornar previsíveis. Não importa o dia, não importa o estado emocional, você continua avançando. Pode ser pouco, pode ser lento, mas é constante, e consistência vence qualquer explosão de motivação. Agora deixa eu te mostrar um erro comum. Muitas pessoas acreditam que precisam recuperar a motivação quando se sentem desanimadas. Elas buscam vídeos, frases, inspiração,
E isso até ajuda por um momento, mas não resolve o problema, porque o problema não é a falta de motivação, é a dependência dela. E enquanto você continuar dependente, você vai continuar vulnerável. Então, ao invés de buscar motivação, comece a construir estrutura. Crie hábitos. Defina horários. Estabeleça compromissos consigo mesmo, porque estrutura reduz a necessidade de decisão. E quanto menos você precisa decidir, mais fácil é agir. Agora presta atenção nisso aqui. Você não precisa estar pronto. Você não precisa estar inspirado. Você só precisa começar. Mesmo que seja pequeno. Mesmo que seja imperfeito. Porque é o movimento que gera clareza. É a ação que gera progresso. E quanto mais você age, mais você se distancia daquele ciclo antigo. Aquele ciclo de esperar, adiar, recomeçar. Agora você entra em um novo ciclo. O ciclo da execução, onde você faz, ajusta, melhora e continua. E isso te coloca em outro nível. Mas aqui está a parte mais importante. Você precisa aceitar que nem todos os dias serão bons. Nem todos os dias você vai estar disposto. Nem todos os dias você vai render o máximo. E está tudo bem. O que não pode acontecer é você parar. Porque parar reforça o padrão antigo. Continuar, mesmo que pouco, reforça o novo. E esse novo padrão é o que vai te levar para onde você quer chegar. Agora me responde com sinceridade. Quantas oportunidades você já perdeu esperando o momento certo? Quantas vezes você deixou de agir porque não estava com vontade? Quantas vezes você começou algo e não terminou? Essas respostas podem incomodar, mas elas mostram exatamente onde está o problema. E o mais importante, mostram o que precisa ser mudado. A partir de hoje, você não espera mais motivação. Você age, com ou sem vontade, com ou sem energia, com ou sem confiança. Porque a ação vem antes da motivação, não depois. E isso é algo que muda completamente sua forma de viver. Porque você deixa de ser alguém que reage ao que sente e passa a ser alguém que cria o que quer. E isso é poder. Agora imagina o impacto disso ao longo do tempo. Dias virando semanas, semanas virando meses, meses virando anos, sempre avançando, sempre construindo, sempre evoluindo. Não existe cenário em que isso não gere resultado, e é por isso que essa mudança é tão importante. Você não precisa de mais motivação, você precisa de mais ação. E ação depende de decisão. Então decide agora. Decide que você não vai mais esperar vontade. Decide que você vai fazer o que precisa ser feito, independentemente do que sente. E segura essa decisão, porque é ela que vai te tirar do lugar. E se você chegou até aqui, então faz o seguinte. Comenta aqui embaixo. Eu ajo sem motivação. Escreve isso como um compromisso, para marcar esse momento. Para lembrar que você decidiu mudar. Aproveita e deixa o like porque isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que ainda estão presas nesse ciclo de esperar para agir. E se inscreve no canal, porque aqui você vai aprender a construir uma mentalidade forte de verdade, baseada em disciplina, não em emoção. Agora lembra disso. Motivação é instável. Disciplina é construída. E quando você aprende a agir sem depender de motivação, você se torna imparável.